Acho que o melhor lugar para começar é pelo nível mais microscópico possível, que é o nosso próprio corpo. O impacto físico mesmo. Isso, porque os desentendimentos têm um custo imediato, e na maioria das vezes esse custo é totalmente invisível a olho nu. Lendo os dados científicos trazidos pelo texto, olha, é de cair o queixo. A biologia do estresse não perdoa. Não perdoa mesmo. Como exatamente o nosso corpo reage, fisiologicamente falando, quando a gente entra numa rotina de atritos? A reação é violenta, para dizer o mínimo. A literatura médica, incluindo aquelas pesquisas recentes publicadas em revistas de peso, como a Nature Human Behavior, mostra uma coisa bem clara. Viver em um estado de embate crônico ativo que a biologia chama de eixo HPA. Eixo HPA. É o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Traduzindo para a prática, o corpo passa a ser inundado constantemente por níveis altíssimos de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Que é útil numa emergência, certo? Com certeza. A curto prazo, ter um pico de cortisol é ótimo. É o que ajuda um ser humano a fugir de um perigo imediato, como um predador. Mas a longo prazo, viver com essa torneira de cortisol aberta causa danos neurocognitivos gravíssimos. Nossa. E tem um detalhe que a pesquisa aponta que eu achei assustador. O estresse social derivado de inimizades crônicas está diretamente ligado ao encurtamento dos telômeros. Espera, os telômeros são aquelas estruturas nas pontas dos nossos cromossomos, certo? Que funcionam quase como aquelas pontas de plástico dos cadarços de sapato, impedindo que o DNA se desfie e perca informação. Exatamente essa função. É uma ótima analogia. Obrigado. E quando o estresse crônico encurta esses telômeros de forma prematura, o que acontece no organismo é literalmente uma aceleração do envelhecimento celular. Ou seja, viver em pé de guerra faz o corpo envelhecer mais rápido. O atrito constante desgasta nossas células antes da hora. Basicamente, viver em conflito encurta os nossos telômeros. Olha, acho que isso explica porque eu envelheci uns 5 anos no último fim de semana só tentando chegar a um acordo com a minha família sobre qual filme a gente ia assistir na TV. O eixo HPA trabalhando a todo vapor. O meu eixo HPA com certeza estava fazendo hora extra. Mas brincadeiras à parte, é um choque de realidade. O estresse de uma desavença não é só uma dor de cabeça passageira que vai embora com analgésico. É uma dívida biológica real. É um custo que o corpo paga. E falando em dívida e em custo, o texto puxa um gancho essencial para os custos tangíveis, o peso no bolso e a sobrevivência das sociedades. Tem um dado do Institute for Economics and Peace, o IEP, que me chamou muito a atenção. Aquele sobre o PIB, né? Esse mesmo. Eles estimam que o impacto econômico da violência global custa cerca de 13% do PIB mundial anualmente. 13% é um número que desafia a nossa compreensão de eficiência como sociedade, se a gente parar para pensar. É muito dinheiro. Uma fatia gigantesca da riqueza gerada no planeta inteiro é engolida simplesmente para gerenciar, tentar reparar ou até alimentar a própria violência. Espera um pouco. Se a gente pensar friamente numa lógica de competição de mercado ou sobrevivência mesmo, destruir o inimigo não me garante acesso a todos os recursos dele. Matematicamente, a agressão não seria uma vantagem. É uma ótima pergunta. E aí que a teoria dos jogos entra para desmontar essa intuição. Quando analisamos aquelas meta-análises focadas em dinâmicas de cooperação em sistemas fechados, a matemática mostra o oposto. Mostra que não vale a pena. Isso. A famosa estratégia da retaliação, o clássico olho por olho, é estatisticamente muito menos eficiente para a sobrevivência a longo prazo de um grupo do que o altruísmo recíproco. Do ponto de vista estritamente lógico e evolutivo, destruir o oponente custa muito mais caro do que colaborar com ele. Porque você gasta muita energia se defendendo depois. Exato. A retaliação exige um gasto de energia infinito, com defesa, paranoia, contra-ataques. Isso acaba drenando os recursos do sistema inteiro até o colapso mútuo. O que faz todo sentido e nos traz direto para o momento, digamos, meio maluco em que vivemos hoje. O material menciona dados do Edelman Trust Barometer para o biênio de 2024 e 2025, e o diagnóstico deles é que estamos mergulhados na era da polarização algorítmica. Uma era bem complicada. Demais. O declínio da coesão social é muito palpável. As plataformas digitais construíram essas câmaras de eco gigantescas.
E o alerta vermelho do estudo é que discordâncias intelectuais comuns estão sendo transformadas em crises de identidade existenciais. Tudo vira um ataque pessoal. Exatamente. Mas afinal, o que explica essa ferocidade? Porque qualquer debate hoje em dia vira uma guerra nuclear. O que é fascinante aqui é que, para entender isso, a gente precisa olhar para as causas raízes através da psicologia e da antropologia. A psicologia cognitiva, por exemplo, explica grande parte das nossas brigas cotidianas através do erro fundamental de atribuição. Erro fundamental de atribuição? Como funciona isso na prática? Basicamente, é uma falha de software na forma como o nosso cérebro processa as ações das outras pessoas. Quando o outro comete um erro ou tem uma atitude que nos prejudica, a nossa tendência imediata é culpar o caráter dele. A gente pensa, ele fez isso porque é uma pessoa egoísta e ruim. Ah, claro. Mas quando nós mesmos cometemos exatamente o mesmo erro, justificamos pelas circunstâncias externas. Eu vejo isso o tempo todo no trânsito. Quando alguém me corta na avenida, a pessoa é um monstro irresponsável. Mas quando eu, sem querer, corto alguém porque errei a saída, a justificativa é: nossa, eu estava tão distraído com o GPS, foi um acidente. Sim, sem tirar nem pôr. Essa simetria de julgamento é o combustível perfeito para qualquer briga de rua ou de internet. E a antropologia como entra nessa equação? A antropologia joga outra luz brilhante sobre a origem das disputas, através do conceito do filósofo René Girard sobre o desejo mimético. A premissa dele é muito interessante. Eu adoro esse conceito. É genial. Na base de tudo, nós não brigamos porque somos irremediavelmente diferentes uns dos outros. Nós brigamos porque somos como gêmeos, desejando exatamente as mesmas coisas. O desejo humano não é autêntico, ele é copiado. Nós desejamos o que vemos o vizinho desejar. Exato. É a velha história da grama do vizinho. E quando duas pessoas querem o mesmo objeto, que não pode ser dividido, um cargo na empresa, um pedaço de terra, ou até status, a rivalidade explode. Fica insustentável. Mas como a humanidade não se extinguiu com todo mundo cobiçando a mesma coisa ao mesmo tempo? Aí o Girard complementa isso apontando um mecanismo trágico que as sociedades inventaram para resolver essa tensão toda, o bode expiatório. Que é um clássico da história humana. Sim. Para evitar que a comunidade se destrua internamente por causa dessa rivalidade mimética constante, a agressividade acumulada é canalizada de forma unânime contra um indivíduo ou um grupo minoritário, que é então excluído ou sacrificado. Eles terceirizam a culpa. Exatamente. O ódio a um inimigo comum cria uma ilusão de união e paz no grupo principal. E a psicanálise vai para o mesmo caminho. Freud, no livro O Mal-Estar na Civilização, sugere que o ser humano carrega uma pulsão inata e destrutiva. Ele chama isso de Thanatos, a pulsão de morte. Que seria uma vontade meio irracional de quebrar as coisas e voltar ao zero. E para a pessoa não enlouquecer com essa pulsão destrutiva dentro de si mesma, ela projeta isso no outro, certo? Certíssimo. O semelhante vira o inimigo apenas para que a pessoa consiga aliviar a tensão do próprio ego. É um conceito bem pesado. Mas, para a gente manter a total imparcialidade na leitura das fontes, porque o material aborda todos os lados, a gente precisa introduzir as visões contrárias que moldaram a nossa história. A visão puramente cínica da natureza humana. Que tem muito peso histórico. Tem sim. O texto cita pensadores como Maquiavel e Thomas Hobbes, com a famosa máxima de que o homem é o lobo do homem. Para eles, a hostilidade é o nosso estado de fábrica. E temos também o darwinismo social do século XIX de Herbert Spencer. Que é uma teoria bem controversa hoje. Muito. O Spencer sugeria que a vitória do mais forte e a subjugação dos fracos seriam os verdadeiros motores do progresso da humanidade. É um ponto crucial, mas se conectarmos isso a um panorama maior, a pesquisa científica contemporânea faz uma distinção bem rigorosa aqui. As ideias de Maquiavel e Hobbes têm grande valor na ciência política para mapear dinâmicas de poder e controle. Sim, eles observaram a política de forma muito realista. No entanto, o darwinismo social de Spencer é amplamente refutado hoje como uma pseudociência perigosa. Foi usado para justificar muita coisa ruim. Exatamente.
Historicamente, essa ideia de que evolução exige crueldade foi uma distorção conveniente usada para dar uma falsa justificativa científica para atrocidades terríveis como a eugenia e o imperialismo. A lente da biologia evolutiva moderna prova exatamente o oposto. Que a agressão não é o motor principal. Isso, a simbiose e a cooperação foram motores evolutivos infinitamente mais poderosos que a agressão pura. Então a sobrevivência do mais apto não significa a sobrevivência do mais maldoso ou do mais violento. De forma alguma. As espécies que realmente prosperaram e dominaram o planeta não foram as que destruíram tudo e todos ao seu redor. Foram as que aprenderam a formar redes complexas e interdependentes de colaboração mútua. A cooperação é a verdadeira tecnologia de ponta da evolução. É engraçado porque a gente fala que a cooperação vence a agressão, mas o nosso próprio vocabulário parece programado para briga. A análise etimológica que o texto traz é uma caixa de surpresas. É fascinante olhar para a origem das palavras. Sim, a palavra conflito, por exemplo, vem do latim conflictus, que significa choque, um encontro literal de forças opostas. Guerra deriva do germânico verra, que quer dizer confusão, baderna. Mas o verdadeiro achado ali está na origem da palavra paz. Sim, paz vem do latim pax, que está intimamente ligada à palavra pactum, que significa pacto, acordo. E isso muda toda a perspectiva. Muda completamente. A paz não é uma calmaria mágica, um estado passivo ou a simples ausência de brigas. A paz é uma ação contínua, é a construção ativa de um pacto. É a presença de mecanismos criados pela inteligência humana para mediar a nossa agressividade natural. E a história humana é basicamente uma longa e trágica tentativa de construir esses pactos. O estudo faz uma linha do tempo rápida, passa por 1648, com a Paz de Westfália, que tentou parar as matanças religiosas na Europa, definindo o que era a soberania de um país. Um marco importante. Mas o grande teste, o abismo absoluto dessa tentativa de mediação foram as grandes guerras, entre 1914 e 1945. Mais de 80 milhões de vidas perdidas. Foi o trauma indescritível desse colapso civilizatório que forçou a criação de pactos institucionais mais robustos. Como a ONU e a Declaração dos Direitos Humanos. Exato. Só que hoje a violência mudou de estética, né? Saímos daquelas trincheias enlameadas para as guerras híbridas e a desinformação digital, a assimetria tecnológica. O campo de batalha agora é outro. E a pergunta de $1 milhão é como fazemos, na prática, essa transição do choque violento para o pacto nos dias de hoje. A psicanálise nos oferece duas estruturas teóricas essenciais que o material aponta. Quais seriam? A primeira é a teoria do reconhecimento, de Axel Honneth. O argumento dele é que a agressão extrema raramente nasce apenas do prazer de destruir. Na maior parte das vezes, a violência é um grito, desesperado por existência. Como assim, grito por existência? Quando um grupo ou uma pessoa é sistematicamente invisibilizada pela sociedade, a violência se torna a única linguagem restante para dizer, olha, eu existo. Para mediar isso de verdade, Honneth diz que precisamos restaurar 3 coisas fundamentais. O amor, que é o cuidado básico, o reconhecimento jurídico, que é ter direitos iguais, e a solidariedade social. Sem as 3, o ressentimento volta a inflamar. E a segunda estrutura vem do psicanalista Jacques Lacan, com a ideia da necessidade de um terceiro elemento. É um conceito que tenta quebrar aquela armadilha do embate dualista, o famoso eu contra você. Esse embate é muito perigoso. Sim, porque, segundo a teoria, ficar preso nesse cabo de guerra a 2 é puramente narcisista e destrutivo. Para Lacan, isso nos prende no registro do imaginário, e os sujeitos precisam ser transportados para o registro do simbólico. O que confesso que parece grego para muita gente. Parece meio abstrato no começo, mas é muito real. Imagine o registro imaginário como 2 crianças pequenas em uma caixa de areia, puxando o mesmo balde de plástico e gritando "é meu", "não é meu", totalmente presas no próprio ego e prontas para agressão física. Certo, estou imaginando a cena. E passar para o simbólico seria o momento em que um adulto intervém e diz, olha, vamos usar as palavras para criar um cronograma de quem brinca com o balde em qual horário.
Esse cronograma de horários é o tal do terceiro elemento. Exatamente, é uma perfeita analogia. O adulto, ou a regra do cronograma ali, é a lei do Lacan. É um fator neutro, externo à disputa das duas crianças, que retira elas do choque físico cego e as insere no campo da linguagem, do acordo e das regras compartilhadas. Sensacional. É o que permite que a civilização funcione sem que a gente precise sair no soco por qualquer balde de plástico da vida adulta. Incrível mesmo. Mas trazendo essa teoria maravilhosa para os livros de história, eu queria entender os casos práticos que o estudo cita. A teoria é bela, mas onde estão as provas de que ela funciona em larga escala? O texto destaca 2 exemplos magistrais. O primeiro é o fim do apartheid na África do Sul, no início dos anos 90. O país estava à beira do precipício, prestes a mergulhar em uma guerra civil sangrenta após décadas de uma segregação racial brutal. A tensão ali era indescritível. E a mediação genial, o terceiro elemento ali, foi a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação, liderada por figuras como Desmond Tutu. Pera, me ajuda a entender isso. Em vez de focar em tribunais puramente punitivos, sabe, de colocar todo mundo na cadeia e distribuir vingança, eles apostaram em justiça restaurativa. Trocar a punição por confissões públicas soa quase ingênuo diante de uma história de tanto sangue. Como que simplesmente falar conseguiu parar uma guerra civil? O segredo está justamente na força do que o Honneth chamou de reconhecimento, que falamos agora há pouco. Ao permitir que as vítimas contassem suas histórias publicamente, com peso oficial de Estado, e que os perpetradores confessassem a verdade sem a ameaça de forca imediata, a sociedade validou a dor que era invisível. A palavra estancou a hemorragia. Isso. Não apagou o passado, de jeito nenhum, mas criou um pacto viável para o futuro. Outro exemplo grandioso foram os acordos de Camp David em 1978 entre Egito e Israel. Esse foi histórico. O então presidente Jimmy Carter adotou a estratégia de isolamento e foco. Ele levou os 2 líderes, que eram inimigos mortais na época, por um retiro isolado nos Estados Unidos por 13 dias. Longe da imprensa, longe das pressões políticas internas. Tirou eles da caixa de areia. Exatamente. O diferencial foi tirar o foco das exigências ideológicas, que eram imutáveis, e focar em um terceiro elemento super prático: garantias de segurança física a longo prazo para ambas as nações. Focaram na segurança, não na ideologia. Tiraram os líderes da caixa de areia e focaram no cronograma de segurança. Fantástico. Mas olha, o que mais me prendeu nesse material foi ver que a mesma lógica que media conflitos entre nações armadas funciona na firma e na pia da cozinha da nossa casa. A dinâmica humana, no fundo, é a mesma. É a mesma. O texto usa o cenário clássico do mundo corporativo. O departamento de marketing e o departamento de vendas brigando ferrenhamente por uma fatia maior do orçamento anual. O nível de fofoca, estresse e boicote interno custa uma fortuna em produtividade. A solução sugerida pelas fontes é a matriz de interesses de Harvard. Sim, a técnica de Harvard é ótima porque funciona reconfigurando as perguntas. Quando os 2 gestores estão sentados na mesa, espumando de raiva um com o outro, o mediador não pergunta quem merece mais a verba. Ele altera o foco. Ele introduz o terceiro elemento. Exato. Ele pergunta quais são os desafios centrais que a empresa inteira precisa resolver no próximo trimestre para não ser engolida pela concorrência. O foco sai do meu orçamento para a nossa sobrevivência. A meta global da empresa atua como a lei que dissolve a disputa de egos. E na vida doméstica? Porque todo mundo que já dividiu o mesmo teto com alguém já participou ou pelo menos presenciou a clássica guerra fria pela louça suja na pia. O insight psicanalítico que as fontes nos dão aqui é genial, porque a briga pela louça quase nunca é realmente sobre um prato engordurado. De jeito nenhum. O prato deixado na pia é apenas um gatilho, um sintoma do que a teoria chama de dívida simbólica. Vamos pausar para deixar isso assentar, porque é muito profundo. Quando uma pessoa vê o copo sujo deixado de propósito na mesa, o cérebro dela não registra apenas preguiça do parceiro. Registra desrespeito, registra que o esforço dela não tem valor. É uma invalidação. É um sentimento brutal de desamparo e invisibilidade dentro do relacionamento. É a dívida simbólica sendo cobrada com juros. Perfeito. A louça grita: você não me valoriza.
E a mediação prática proposta pelo texto para o dia a dia exige uma mudança radical no idioma do casal. É o fim absoluto daquelas frases acusatórias que começam atirando pedras. Coisas como: você sempre faz isso, você nunca me ajuda, você é um folgado. Que só pioram tudo. Sim, essa estrutura de frase mantém o parceiro na defensiva eterna. A mediação propõe substituir o você faz pelo eu sinto. É uma mudança sutil, mas poderosa. Muito. Em vez de dizer você é irresponsável com a casa, usa-se eu me sinto sobrecarregado e não visto quando a casa fica assim. Você para de atacar a moral do outro e comunica o seu próprio desamparo. Isso desarma a trincheira e permite restaurar o pacto de afeto. É uma mudança de chave poderosa na comunicação. Contudo, e isso é vital para não romantizarmos tudo, o próprio material traz uma ressalva ética monumental. Isso nos leva ao limite absoluto da mediação. Há situações onde tentar mediar, tentar achar um pacto, é na verdade um erro lógico e moral. Sim, a mediação tem seus limites claros. As fontes citam o pensamento da filósofa Hannah Arendt, no seu ensaio sobre a violência. Ela deixa muito claro que toda mediação exige, obrigatoriamente, alguma equivalência de condições entre as partes. Exatamente. A Arendt nos alerta para o perigo das assimetrias extremas de poder. Imagine tentar mediar um caso de violência doméstica severa, ou um cenário de exploração de trabalho análogo à escravidão. Nesses casos, a mediação é uma falácia. Não tem diálogo possível aí. Não tem. Quando uma das partes tem um monopólio da força bruta ou do poder de coerção, a palavra se torna inútil. Ela é muda. A parte oprimida não tem voz real na negociação. Tentar forçar as duas partes a sentar e conversar diante do inaceitável é apenas um teatro que serve para validar a opressão do mais forte. Fica parecendo que a culpa é dos dois. Exato. E não é. Nesses cenários de extremo abuso de poder, a única via ética aceitável não é a mediação, mas sim a intervenção legal, jurídica e o afastamento imediato. Onde a violência absoluta impera, a diplomacia não tem assento. E isso se conecta de forma visceral com o último grande tema abordado, que é o papel da desigualdade social na engrenagem dos conflitos. Um tema super necessário para fechar essa discussão. Trazendo as reflexões sociológicas de Lewis Coser e Emily Durkheim, os pesquisadores admitem que atritos moderados são até saudáveis para a sociedade. Desacordos sindicais, debates políticos acalorados, isso provoca os ajustes necessários e empurra a sociedade para frente. Mas a desigualdade extrema estilhaça toda a estrutura. Porque a desigualdade abismal quebra o que o Durkheim chamava de solidariedade orgânica. Quando a distância entre os grupos sociais se torna tão vasta que eles passam a habitar realidades completamente diferentes, a empatia colapsa. As pessoas deixam de se enxergar. O estudo adverte que a crueldade desenfreada que presenciamos nas manchetes hoje não é fruto de uma força mística ou de vilões de história em quadrinhos. Essa violência é, em grande parte, um subproduto estrutural de sistemas econômicos e sociais profundamente desiguais. Sistemas que lentamente desumanizam o outro, até que o vizinho deixe de ser visto como um ser humano com as mesmas necessidades básicas. É estrutural. E é nesse ponto que o combate deixa de ser uma ferramenta de ajuste, aquele atrito saudável, para se tornar uma espiral destrutiva contínua. Quando a própria estrutura social nega sistematicamente a dignidade a uma parte da população, a explosão violenta deixa de ser um acidente. Ela se torna uma consequência mecânica, trágica e totalmente previsível. Então, o que a gente tira de tudo isso? Como sintetizamos esse mosaico gigante de biologia, história, louça suja e filosofia geopolítica para o nosso veredito final? Voltando à pergunta que abriu o nosso papo, no fim das contas, a destruição do outro vale o preço? A resposta é bem clara. E a resposta que transborda dos dados empíricos de todas essas disciplinas é um sonoro e documentado não. O sucesso que alguém alcança varrendo o oponente do mapa é o que chamam de sucesso pírrico. Aquela vitória ilusória
uma derrota maquiada de triunfo, onde as perdas ocultas a longo prazo engolem qualquer benefício de curto prazo. A conta nunca fecha positivamente. Uma vitória pontual no grito ou na força bruta nunca compensa o estresse oxidativo que está literalmente matando as suas células de dentro para fora. Não compensa a quebra irreversível da confiança na comunidade, nem o isolamento psíquico profundo que acompanha quem vive no modo de ataque perpétuo. As evidências científicas e históricas apontam todas na mesma direção. É o pacto e a colaboração inteligente que constroem ambientes seguros, prósperos e organismos biologicamente mais saudáveis. Para encerrar essa jornada fantástica, queríamos deixar um pensamento provocativo, uma imagem mental extraída do estudo, para quem acompanhou a gente até aqui refletir durante o dia. O texto constrói uma metáfora automobilística brilhante para nossa civilização. Imagine que o conflito natural, a divergência de ideias e o atrito de interesses é o motor de combustão do mundo. Sem um pouco de atrito, o carro da sociedade não sai do lugar. Faz sentido. As ferramentas de mediação, o diálogo, as leis e os pactos representam os freios e o sistema de arrefecimento essenciais para que esse motor não superaqueça e o carro não bata no muro. No entanto, a desigualdade social extrema age como uma ferrugem, um combustível corrosivo que silenciosamente derrete as pastilhas desse freio e corrói a mecânica de segurança. Uma ferrugem invisível. A provocação que fica ecoando é: se já sabemos que combater e reduzir as desigualdades abismais na base é a forma mais barata e eficaz de mediação preventiva, em que momento da nossa trajetória moderna nós vamos parar e perceber que estamos todos a bordo de um veículo superpotente, acelerando fundo e sem a menor capacidade de frear na próxima curva? Uma imagem para não sair da cabeça tão cedo é um convite excelente para olharmos ao nosso redor hoje e avaliarmos a qualidade dos freios que estamos mantendo. A qualidade da Pax, dos acordos que escolhemos construir diariamente, seja nas decisões corporativas, nas urnas ou conversando sobre o lixo não recolhido na cozinha. Um agradecimento caloroso a cada um que mergulhou com a gente nessa investigação maravilhosa hoje. Continuem questionando o que parece óbvio, mantenham a curiosidade acesa para entender o outro e até a próxima análise.